porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso devocional do Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, comentando e favoritando os nossos vídeos para que o algoritmo consiga levar a mais pessoas. Então seja um canal de bênção, compartilha com a pessoa que você ama e digite aqui amém nos comentários para concordar com a nossa palavra de hoje. E a pergunta para você é o seguinte: você se considera um vencedor? Sim ou não? O que impede você realmente de afirmar aí de todo o seu coração, de toda a sua alma, que realmente você é mais do que um vencedor, que é o que a luz da palavra nos diz hoje? Então, hoje de manhã, a hora que eu fui sair para gravar o nosso devocional, o controle do portão do nosso condomínio não abriu. Então eu tive um impedimento, algo que eu não consegui estar mais cedo aqui no escritório, estar aqui no estúdio para gravar. E aí eu subi, peguei o controle, puxei as coisas, coloquei e falei, pá, não deu certo. Então eu tive que fazer aquele processo manual, tirar o pino, fazer aquelas coisas, abrir o portão, enfim, atrasei uns 15 minutos, né? Mas aquilo foi um impedimento momentâneo, ou seja, eu estava em movimento, eu estava realmente já combinado o que eu ia fazer, já estava preparado, né, para as minhas atribuições, minhas responsabilidades, mas aos impedimentos do dia a dia, não sei qual o portão que está fechado para você, ou qual trava está aí impedindo com que você chegue às vezes no horário, ou no local certo, ou numa circunstância. Mas o impedimento da nossa vida, ele age em várias situações. Então, o que traz esse impedimento? Quais são as causas e as consequências hoje dos impedimentos da nossa vida? Então, muitas vezes, um dos maiores impedimentos é o desespero, é justamente a gente não saber lidar com as circunstâncias no momento em que ela acontece. Então, o desespero, ele diz com que ele traz à tona os nossos piores medos, né? Aquilo que está oculto na nossa cabeça, a gente acaba manifestando, falando, nossa, o pior vai acontecer. Então a nossa mentalidade, né? Então principalmente quando a gente tem um medo do futuro, ela toma conta da nossa vida. Então ele tira aquela felicidade momentânea. E a resposta que eu tenho para você hoje é que Deus, na sua infinita misericórdia, ele tem a solução, mas o desespero impede de você ver e confiar nele. Então, nessa simples história aqui, a gente comentou de várias situações, mas muitas vezes a solução, que é o que a gente busca, é confiar, lembrar de todas as promessas e a esperança que está em Jesus. É onde ele já deixou um plano perfeito para nos livrar da morte, livrar da miséria, livrar do pecado, livrar da doença, né? Então, Jesus, ele é o pai do plano perfeito da salvação. Então nunca foi sobre pessoas predestinadas, pessoas que foram separadas, né? Mas sim sobre um plano perfeito, que é a mesma coisa quando eu me propus a sair hoje. Então na minha cabeça estava um plano perfeito, mas houve um impedimento, algo que estava ali me impedindo de eu chegar no horário. E nesses impedimentos, muitas vezes, o que é essa palavra? Eu comecei a estudar, falando, o que é essa palavra impedimento? Então, se a gente for pegar lá, o impedimento é uma situação que limita uma pessoa devido a uma incompatibilidade, né? Um conflito de interesses ou uma incapacidade legalmente prevista. Essa é a tradução da palavra, né? Então ele pode ser representado num impasse, num dilema, numa contrariedade, né? Numa adversidade, uma limitação, um aborrecimento. Então eu não sei qual que é o impedimento que está afetando você. Se é um transtorno, se é um incômodo, se é uma tribulação, se é um quebra-cabeça, né? Ou na vida nossa, né? Nos nossos relacionamentos, a gente sabe que tem um abacaxi, um pepino, uma oposição, um confronto, né? Alguém que está discordando de você. Então todo o impedimento, o objetivo principal dele, ele está justamente a causar em nós esse desespero, esse medo, né? Ele aciona de certa forma um gatilho de ameaça ou perigo, né? Que normalmente nos traz aqueles sentimentos ligados à ansiedade, à preocupação, à angústia, né? À apreensão, tensão. Então toda essa parte é de causar aquele sentimento de pânico, né? Literalmente. E aí se a gente for pegar no impedimento, ainda pegando essa palavra,
no jurídico, ele é um obstáculo previsto em lei, que impede determinada pessoa a exercer, né, um direito ao qual faria jus, né, a priori, né? E já no futebol, ele é utilizado, é uma jogada, que ela é uma jogada estratégica da defesa, cujo objetivo é anular o ataque do adversário e colocar o jogador, né, em posição irregular. E o interessante é que no momento certo que ele é aplicado, né, é um instante antes do passe. Então, todo impedimento, ele vem de uma origem, ele tem como diz assim, alguém por trás, ou algo que está se manifestando por trás. E toda essa analogia que a gente está fazendo aqui é justamente para te fazer uma pergunta, né? O que está te limitando, né? Então, o que isso está te causando aí, ligados a esse gatilho de ansiedade, preocupação? Mas normalmente todos os processos que envolvem, né, o impedimento, causam o desespero, geram essa situação aí ligadas ao sentimento, esse gatilho, eles estão ligados ao tipo de medo que é justamente assim. Foi a pergunta que eu comentei para vocês. Vocês se consideram vencedor? Por que as pessoas não se consideram vencedoras em algumas áreas? Porque elas têm medo. E aí eu fui estudar assim fiz uma relação aqui sobre os tipos de medo que as pessoas têm, né? Medo de envelhecer, medo de inseto, medo de altura, medo de ficar doente, medo de sangue, medo de morrer, medo de água, medo de falar em público, medo de voar, né? Tem pessoas que só andam de ônibus, medo de lugares fechados, medo do escuro. Mas um dos principais medos é o medo da morte, que é considerado alvo de muitas incertezas e é o pior de todos devido às crenças religiosas, que aí nós vamos entrar hoje agora no contexto da palavra. Isso foi só uma parte introdutória, tá? Então, eu queria que você comentasse aqui para mim, qual é o teu tipo de medo? Qual é o teu tipo de impedimento? O que está te impedindo realmente de você se considerar uma pessoa mais do que vencedora, né? Que é o que a palavra diz lá em Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, a palavra diz que nós somos mais que vencedores. E aí, a gente fazendo um estudo aqui, que é o que eu vou ler e vou declarar, nós vamos orar hoje e profetizar sobre a tua vida para que todo impedimento, ele seja de origem espiritual, física, seja de algum tipo de relacionamento, seja de algo que você tenha que resolver na esfera física, mental, espiritual, se isso é uma culpa, um sentimento de culpa, é algo que gera essa ansiedade, qual que é esse gatilho? Então eu peço que o Espírito Santo te ajude hoje a identificar a origem de como está sendo esse gatilho mental que está te causando medo, que está causando impedimento e está paralisando para que você realmente entenda que Deus tem um plano perfeito para te livrar da morte, da miséria, do pecado e de toda doença, pelo sangue remidor de Jesus Cristo. E a palavra em Romanos 8:28, ele já diz lá, os vencedores. Então nós vamos ler e declarar aqui, e estudar e meditar em tudo que está escrito, e nós vamos fazer uma oração, tá? Se você pensar em alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra hoje, se tornar, receber e acessar essas palavras proféticas aqui, marca elas nos comentários também, tá? Os vencedores. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mas aqui é se cumprir em certas condições, tá? Eu vou ler uma tradução aqui da Bíblia de Estudo. A primeira condição que daqueles que são chamados para o seu decreto, ou seja, para o seu propósito. Isso quer dizer que por seu decreto, seu propósito e não o nosso, que é a segunda condição. De outro modo, todos não contribuirão juntamente para o nosso bem. Então aqui Deus está colocando uma condição. Quer ser vencedor? Siga o propósito perfeito de Deus, tá? Porque ao que ele, Deus, conheceu também, o conhecimento prévio de Deus, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, tá? Então esse aqui é um ponto interessante assim, nunca é sobre pessoas predestinadas, mas sim sobre o plano perfeito de Deus, tá?
para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então significa que Jesus não nasceu de novo, né? Não significa que Jesus nasceu de novo como um pecador, como alguns ensinam, mas sim que ele é o pai do plano de salvação, tendo pago o preço na cruz, que nos tornou tudo isso possível. E aos que ele predestinou conforme a imagem do seu Filho, eles também os chamou. E esse chamado, que diz que não pode ser salvo, infelizmente muitos rejeitam o chamado. Então o que quer dizer? Que Deus ele chama todos para um plano perfeito. Porém a gente precisa aceitar esse chamado, esse plano de salvação, para que realmente ele possa nos livrar da morte espiritual, da miséria, né, da pobreza em todas as áreas, do pecado e da doença física, mental e espiritual. Deus tem um plano perfeito. E também chamou e justificou, também os glorificou. Ou seja, glorificará na ressurreição, e a justificação assegura que isso será feito. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você tem alguma dúvida que você é vencedor ou não, se você está paralisado pelo medo ou impedimento, Deus fala na sua palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, diz a grande dádiva que Deus deu o Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, antes entregou por todos nós, no caso a cruz, como não nos dará também a Ele essas coisas? Podemos ter todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, pelas quais Jesus pagou na cruz, desde que a nossa fé esteja em Cristo e confessada pela obra remidora da cruz. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, quem será contra nós? De fato, quem declara-se culpado, de que Deus declara justos, e Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à mão direita de Deus, que bem intercede a nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Isso fala do amor de Cristo pelo crente, em vez do amor ao crente por Cristo. A tribulação, a angústia, o perigo, a espada, a fome, a perseguição, a nudez, né? Somos protegidos contra. Olha o que está escrito aqui, ó. Somos protegidos contra toda a influência exterior, mas não de nós mesmos. Se uma pessoa quiser, ela separa-se do amor de Cristo ao rejeitar a cruz. Então a condição é o quê? Que Deus ele pode nos livrar de todas essas adversidades. Então eu não sei qual que é o teu medo, aquilo que te causa, qual que é o gatilho que aciona aí a ansiedade, a preocupação, a angústia, realmente essa apreensão, essa tensão, essa crise de pânico. Mas Cristo tem na palavra o remédio certo para te libertar aí de toda essa doença. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. A maneira que o mundo nos olha, aos olhos do mundo, é que nós servimos para a matança. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Trata-se de um orgulho santo pela vitória e pela força de Cristo. Porque aquele que nos amou, ele nos amou tanto que deu a sua vida na cruz, que é a única coisa que nos torna mais do que vencedores. Jacques, então eu quero ser mais do que vencedor. Tá aqui, ó. Aceite a obra da cruz, renuncie o pecado, carregue a sua cruz e siga aí os exemplos de Cristo, siga o reino de Deus. Não fique preso a crenças religiosas, siga o reino de Deus, a palavra, leia a palavra que ela vai te libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Pelos que estou certo, de quem nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. E esse amor de Deus é que se estende a nós, foi tornado possível unicamente por Cristo e pelo que ele fez na cruz. Mais uma vez, esse amor de Deus por nós, que nunca vacila, porque estamos
em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa. Então a minha declaração nesse dia é que Deus te alcance com o poder, graça, a misericórdia dele, que é incondicional, e que todo impedimento, todo atrapalho, todo desespero, tudo aquilo que realmente causa um gatilho para você, que aciona o teu medo, né? E que faz com que você sinta aí esses sentimentos que não pertencem, hoje nós vamos declarar e nós vamos repreender, para que Deus ele te dê realmente essa sensação, né, que fala em tudo que nós lemos hoje, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores pela obra que Cristo fez na cruz. Amém? Gostou desse vídeo até aqui? Comenta com amém aqui. Fala assim: eu declaro que sou mais do que vencedor. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, nessa manhã por essa palavra revelada, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Eu apresento a cada pessoa, Senhor, onde esse vídeo chegar, essa oração chegar, Pai, que o Teu nome, Senhor, o Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, ele possa chegar a lugares aonde eu não posso, e que haja transformação do corpo, alma, espírito, Senhor, e que essas palavras reveladas, o rema de Deus, ele ative em nosso coração como uma espada, Senhor, como uma palavra específica para um momento específico, Senhor, para que nós possamos entender a nossa verdadeira identidade por tudo que Cristo nos livrou no plano perfeito de salvação, nos livrando da morte, da miséria, do pecado, da doença, Senhor. Então eu repreendo em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos começar um tempo novo, debaixo da obediência, debaixo da sabedoria, da Tua palavra, da Tua instrução, Senhor. Que nós possamos ser revelados, ó Pai, através de sonhos, Pai. Que o Senhor possa nos dar livramento, Pai, em todas as esferas da nossa vida que estão paralisadas, Pai. Nós possamos vencer, ó Pai, porque Tu vieste a esse mundo, Senhor, e venceu, Pai, a morte, a aflição, Senhor. O Senhor passou por todos os sentimentos aqui, Pai, que muitas vezes causam preocupações, Senhor, apreensão, tensão, Senhor. Mas o Senhor venceu todas essas aflições, Pai. Então, como a Tua palavra diz, que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, que nós possamos seguir, Pai, os Teus exemplos, Deus, que Tu deixou descrito, que o Senhor deixou, Senhor, em várias palavras, ó Pai, que possam ser, ó Pai, ativadas no nosso coração, para que nós possamos vencer, declarar, profetizar, Pai, um tempo novo, e nós possamos viver todas as promessas que o Senhor já decretou a todos aqueles que são chamados de Teus filhos, Pai. E nós somos esse povo, então nós cremos, Pai, que o Senhor, Pai, nos guarda, nos revela, nos reveste, nos protege de todo o mal. Então eu declaro nesse dia a bênção do Senhor Jesus Cristo, a unção sobrenatural para vencer, para romper e para, Senhor, decretar, Pai, todo paralisação, tudo aquilo que é impedimento nas nossas vidas, Pai, em qualquer área, Pai, que possa estar afetando, Senhor. Nós declaramos um novo tempo, um agir espiritual e sobrenatural sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Mova-se.